Você que curtiu a primeira parte da nossa experiência aqui em Praga, fique sabendo que a segunda parte também está surpreendente. Veja só o que vai rolar. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Estamos na rua Nerudova, aqui no bairro de Malastrana, uma rua super movimentada, um ponto mesmo de interesse turístico. E ela tem esse nome, Nerudova, por conta do poeta que morou aqui na virada do século XVIII para o século XIX, o Jan Neruda. E Neruda te faz lembrar algum outro poeta? Pois bem, estamos falando de Pablo Neruda, que, influenciado pela obra do Jan Neruda, vai adotar então o sobrenome dele, né? É uma rua que, além de ser uma rua que remete à poesia, também tem uma arquitetura muito interessante, bem preservada, do antigo reino da Boêmia. Vamos caminhar um pouquinho mais pela rua? Essa rua tem uma curiosidade. Algumas casas você vai poder observar que há no portal, né, acima do portal, algum desenho. Aqui atrás de mim tem uma com um ganso. Esses desenhos muitas vezes estavam relacionados com o ofício daquela família. E outros a gente não entende, né, qual era a relação. Mas sempre era uma relação com a família. Por que havia esses desenhos? Porque no período medieval, né, as casas não eram numeradas como a gente tem hoje. Então a forma de identificar era por meio desses desenhos. E essa tradição foi se mantendo, até mais ou menos 1770, quando vai entrar o sistema de numeração das casas, né? Mas algumas preservam, então, esses desenhos, e a gente vai olhar aqui um pouquinho e tentar descobrir, né, qual a relação da família com aquele desenho. Vamos lá? Uma lagosta verde, né? Seriam pescadores de lagosta, cozinheiros de lagosta, admiradores de lagosta? A chave dourada, então aqui fica mais fácil, né? Vivia um chaveiro. Aquela casa ali tem dois solzinhos, né? Seria casa de argentinos? Porque na Será que aqui vendem aqueles rolinhos gostosos que a Laura gosta tanto de comer? E que no Brasil tem uma família que resolveu fazer desses docinhos, adaptaram, né, ao gosto brasileiro, abriram uma franquia, e a gente lá no vídeo de Gramado, a gente vai deixar a descrição aqui no link, o link aqui na descrição, mostra um pouquinho desse vídeo, a nossa experiência. Mas enfim, será que aqui vende, Laura? Tadinho, ela tá doida pra comer, não vai comer. Na Cidade Baixa, né, na Malastrana, a gente vai ter uma ocupação mais organizada do território a partir do século XIII. Deste lado do rio, então, vai se reunir uma população de origem alemã. E do outro lado, né, onde tem a Cidade Velha, uma certa aristocracia tcheca. A arquitetura, né, que predomina nessa região é de estilo barroco. Embora o distrito tenha se organizado muito antes desse período, né, esse predomínio barroco tem um motivo. Houve um grande incêndio, né, que destruiu grande parte aqui dessa região, e aí a reconstrução vai se dar
né, lá já no século XVI, na primeira metade do século XVI, já no estilo barroco. Então é por isso que a gente tem esse estilo aqui. E aí a gente tem o Palácio Wallenstein, que é um prédio barroco lindíssimo aqui no bairro, e a Igreja de São Nicolau, que é uma das igrejas barrocas mais bonitas da região. As ruas de Malastrana são realmente uma graça, né? Tem muita história para contar. Aqui nessa região especificamente, em 1989, foi o palco de um drama em que refugiados da Alemanha Oriental vieram para a embaixada da Alemanha Ocidental numa tentativa de irem rumo ao Ocidente, né? Então milhares de pessoas vinham para cá, deixavam seus carros estacionados pela região para poder fugir do regime que já estava terminando. Aqui na igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, nós temos a imagem, né, a famosa imagem do menino Jesus de Praga, protetor, né, das crianças, dos enfermos. Ao redor, nas laterais do altar, há muitas placas, né, de agradecimentos por bênçãos alcançadas de várias partes do mundo, né, pessoas de várias partes do mundo. Então é um local muito visitado. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês de criança. Quando eu era criança e eu ouvia falar menino Jesus de Praga, eu achava uma coisa horrorosa. Como é que podia Jesus ser uma praga? Ainda mais um Jesus menino, né? Enfim, aí só depois minha mãe foi me explicar que era a imagem do menino Jesus que estava em Praga. Enfim, coisas de criança. Saindo do bairro Malastrana em direção à Cidade Velha, né? Quem vai passar pela Ponte Carlos, você pode parar aqui no Muro Lennon. Qual é a história deste muro? Durante o período do regime comunista, na época em que o John Lennon havia sido assassinado, pintaram aqui uma imagem dele, né, como um símbolo de liberdade. Veio o pessoal do regime, pintou o muro de cinza, mas não adiantou, né? As pessoas tornaram a escrever frases, fazer desenhos, sempre relacionados à volta de uma democracia, contra o regime comunista. Então pintavam, o pessoal vinha e escrevia de novo. Hoje o muro, né, continua aqui como um símbolo de liberdade, né, com frases de protestos, desenhos, né, a imagem do John Lennon, e virou também uma atração turística. Mas essas atrações turísticas, elas não são coisas quaisquer, né? Se tem um significado, um tempo passado, tem ainda hoje um significado, né, para a gente pensar na importância de se manter a democracia viva sempre. Da Tchecoslováquia se tornar 2 países não foi uma coisa assim bem tranquila, né? Vamos lembrar aqui que no final da Segunda Guerra Mundial, sob o domínio, né, da União Soviética, eles também não estavam lá muito contentes. Em 1968 vai ocorrer aqui, né, na cidade de Praga, o movimento que ficou conhecido como Primavera de Praga, né? Justamente a população se manifestando contra esse domínio. E as tropas do Pacto de Varsóvia, né, vão invadir a cidade e os conflitos vão aumentar. Em 1992, então, vai ocorrer o seguinte: com o
fim dos laços que uniam tchecos e eslováquios, né, num único país, Praga vai se tornar a capital da República Tcheca e Bratislava, uma cidade que também já visitamos, vai se tornar a capital da Eslováquia. Praga é parte inseparável dessa história de lutas, de encontros e desencontros entre homens em diferentes tempos históricos. Malastrana, em especial, é como se fosse uma Praga multiplicada. Seu casario, seus templos, monumentos e ruas nos contam sobre um passado vivo, instituinte do que Praga nos oferece de melhor.